Veja bem, quando nós atentamos para esse termo justificação, que na verdade, se nós atentarmos, é um termo forense, esse termo forense que aparece aqui na própria palavra de Deus, não é que a pessoa é justificada por um aspecto moral, por uma filosofia, mas na verdade é quando Deus, o justo juiz, o santo juiz, olha para aquele sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário e diz ao pecador: você está justificado. Então, a justificação, ela na verdade pode ser dita como o eixo das Escrituras Sagradas. E dentro da teologia paulina, ela é o cerne, ela na verdade é vista como o coração da soteriologia. Então, é muito importante. O autor está dizendo que essa doutrina, ela traz para o jovem cristão consolo, segurança e o encaminha para um viver em santidade. Isso porque, quando você olha para as páginas da Bíblia e ela mostra um Deus que te ama, que te perdoa, mesmo você não merecendo, e que agora ele declara que você é justo através do sacrifício meritório de Cristo, isso é coisa grandiosa. Incentiva o jovem a viver para Deus, a abandonar a prática pecaminosa e andar plenamente em santidade. Então, essa é a nossa lição de hoje. Vamos lá? Vamos começar com o texto bíblico. Texto bíblico, Romanos, capítulo 4, versículos 1 a 8. Isso. Diz assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm sua transgressão perdoada, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Muito bem. Então, esta lição de hoje, ela é singular porque ela quer mostrar para nós que a justificação não se dá por meio de obras próprias realizadas por nós, mas sim pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Na verdade, o apóstolo São Paulo, ele deixa claro que o objeto da fé é Cristo Jesus. O objeto para a justificação é Cristo Jesus. E a primeira coisa que nós pontuamos aí, vai aparecer na tela, é que essa questão da doutrina da justificação, ela não é algo novo. Já estava presente no Velho Testamento. É claro, em sua forma preliminar, limiar, no seu início, que vai se concretizar na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas o que é mais interessante é que o apóstolo São Paulo, quando ele vai tratar esse assunto, ele toma um exemplo grandioso, maravilhoso. Nada mais do que a própria pessoa de Abraão. O pai dos judeus, Abraão, que na verdade aqui ele é visto como aquele amigo de Deus, o homem de fé. Mas a Bíblia, ela mostra com toda evidência que Abraão não foi justificado pelas obras. Caso Abraão tivesse sido justificado pelas obras, ele teria do que se orgulhar. Mas o apóstolo São Paulo, para argumentar o seu argumento, a sua base da doutrina da justificação, ele mostra que tudo se firma pela fé. E que esse assunto não era algo novo, mas já estava presente nas páginas da velha aliança, que terá o seu desfecho final na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja que aqui já se começa a vislumbrar, neste princípio da aliança antiga, que já se trazia a ideia certa de que Jesus Cristo seria o objeto da justificação pela fé. Por isso que o texto começa dando um exemplo de Abraão, Paulo começa fazendo interrogações, perguntas, mas ele já está certo de que a salvação de Abraão foi algo totalmente pela fé. Então, podemos analisar em primeiro lugar que esse é um assunto que não é novo.
Irmãos, é tão interessante, eu estou vendo aí na atualidade pessoas dizendo assim, isso era no tempo da lei, isso nós não precisamos fazer mais. Mas observem bem, toda a teologia de Paulo, ela vai se firmar, mais nos capítulos 1 até o capítulo 9 do livro de Gênesis, incluindo o capítulo 10, o capítulo 11. Também o próprio Senhor Jesus Cristo, ele traz uma alusão e ele confirma esses capítulos em muitos dos seus sermões. O Senhor Jesus Cristo fez isso. E nós podemos observar que, assim como outros assuntos, a justificação não é um assunto novo na visão paulina, mas simplesmente tem a sua completa desenvoltura na pessoa de Cristo Jesus. Mas tudo começa em Gênesis. É em Gênesis 3,15 que o Senhor promete nascer da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. E agora ele toma a figura do nosso patriarca Abraão, o pai do povo judeu, para mostrar que esse assunto não era um assunto novo, mas já estava presente no Velho Testamento. E Abraão vai ser salvo através do quê? Da lei? Abraão vai ser salvo através do quê? Das suas obras? Abraão vai ser salvo através de um sacrifício humano? Abraão vai ser salvo pelos seus méritos? Não. Lá em Gênesis 15:6 é dito, creu Abraão no Senhor e isto lhe foi imputado por justiça. Então, nós podemos analisar que Paulo vai resolver o problema da justificação, tomando um assunto que já era antigo, que estava nas páginas do Velho Testamento e que agora terá o seu cumprimento cabal, completo, na pessoa de Cristo Jesus. Então, esse é um assunto que já estava nas páginas do Velho Testamento. A outra coisa, a justificação, ela é obtida pela fé e não por meio das obras. Olha aí os versos que se seguem. Vamos ver aí do verso 2 em diante. Verso 2. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Veja uma coisa interessante. Quando nós falamos aqui que a justificação ela é obtida pela fé, gente, isso aqui é muito interessante porque Paulo vai montar os seus argumentos. Isso aqui é lindo. E ele vai pegar um homem que, na verdade, representava todo o povo judeu. Que os judeus diziam, nós temos por pai quem? Abraão. Abraão.